E aí, gente, vamos pensando aí no próximo tema, né? Hoje, o tinha sugerido regulação energética pela alimentação, né? Esse já é um. Quem tiver algum outro tema, vai mandando e a gente, dentro do possível, vai organizando aí outros bate-papos. E bate-papo não é só comigo, não. Tem aí o Igor, que está com esse trabalho interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, da dança, né, João? Enfim, esse espaço é um espaço democrático a todo mundo que quer entender um pouco melhor, que quer estudar um pouco mais sobre a acupuntura, porque esse é o futuro. Isso. Essas alternativas aí medicinais, Aham. isso aí está É. ganhando cada vez mais força, né, João? Isso, eu queria até deixar, Maurício, da gente poder ampliar, além da acupuntura e medicina chinesa, a gente falar também de práticas integrativas, né? Além É, né, é que uma, a dança circular faz parte de uma das 29 PICs, né? Assim como a acupuntura, a fitoterapia, a aromaterapia, a gente pode a cada encontro depois deixar em aberto para quem quiser falar um pouco sobre a sua prática, né? Como o próprio maravilha. reiki, né? Tem A ideia é essa. muita prática interessante que às vezes a gente não conhece e pode estar incorporando, né? Quanto mais técnicas a gente desenvolver, melhor para os nossos pacientes, né? Com certeza. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Estamos ouvindo sim, Igor, pode falar. Prazer, Kenel, né? Na verdade, meu nome é Obrigado Maurício. Enio é o pelo nome aqui convite. da clínica. Então, como o Odilon estava falando, realmente a dança circular ela faz parte das práticas integrativas desde 2017, né? E aí eu tive o prazer de encontrar com essa técnica que o Bernard Voisin descobriu, que ele disse que os povos já dançavam, né? Ele apenas sistematizou a dança circular. Os gregos dançam, os índios dançam na beira da fogueira, e é um conjunto de prática onde promove uma integração de quem está do seu lado direito e lado esquerdo, e também uma dinâmica de autoconhecimento, que a gente pode até ver depois uma explanação desse assunto aí. Eu sou mais de vivência do que de falar, Kenel. A gente pratica, e hoje, depois que se descobriu as aulas interativas, a gente consegue fazer uma prática em casa, cada um na sua casa hoje, de dança circular também. Interessante. Se teve algum aspecto positivo dessa história dessa pandemia, se é que teve, Eu foi a descobri questão dessas alguns, né? lives, desses encontros pela internet, que eu acho que isso está permitindo muita gente se atualizar, muita gente adquirir conhecimento, né? Coisa que era Sim. praticamente impossível um tempo atrás. Ou você ia para um curso presencial, ou não Uhum. fazia nada, né? Então, eu acho muito interessante esse seu trabalho e eu quero entender um pouco melhor. E como o E João falou, os vamos abrir benefícios as do online, Kenel, práticas são interativas. bastante. Tá me ouvindo? Bom, gente, nós já estamos aí no final da contagem regressiva. Ok. Eu vou começar o nosso bate-papo e para me organizar melhor, porque estou eu sozinho aqui coordenando tudo isso, eu vou interromper os microfones. Tá? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer a posteriori, tá bom? Então, vamos lá começar. Só um minuto. Pronto. Show. Estou baixando aqui a apresentação, é só um instante.
um pouquinho lento, um pouquinho mais de paciência aí, gente. Pronto, já consegui aqui abrir, demorou um pouquinho para baixar, mas já está tudo certo. Bom, o que eu falei já desde o início, né, quando a gente concebeu essa ideia de fazer esse bate-papo, é que seja uma coisa bem informal, que seja gratuita, que tenha conteúdo e não seja simplesmente enrolação, como a gente cansa de ver hoje em dia, as pessoas que só fazem live não falam praticamente nada, atraindo pessoas para cursos, tá? Então, nós vamos ter aí conteúdo, quem quiser pode anotar, mais tarde a gente vai conversando aí sobre as dúvidas que forem aparecendo, certo? Esse é um oferecimento, digamos assim, de 2 grupos no WhatsApp que eu criei há alguns meses. O mais antigo é a acupuntura prática, que é destinada aí a discutir casos e acupuntura em humanos, e tem também a acupuntura prática veterinária, como o nome diz, é específica aí para tratar de temas de animais. E o bate-papo de acupuntura simplesmente é um grupo para receber as pessoas interessadas para inscrição, e quando chegar no momento, né, das lives e tudo, a gente ativa o pessoal e eles entram com mais facilidade. Quem tiver interesse de participar, que ainda não esteja participando, pode mandar aí um WhatsApp, uma mensagem aí para o nosso WhatsApp, que é o 829-9993-6386. Para quem ainda não sabe, meu nome é Maurício Aquino, eu sou veterinário, formado aí pela Federal Fluminense lá do Rio, tenho mestrado aqui em Alagoas em Ciências da Saúde pelo FAO, sou pós-graduado em docência para o nível superior pelo SESMAC aqui de Alagoas, com pós-graduação também em acupuntura pela ABA de Pernambuco, especializado em patologia clínica, em cardiologia veterinária, cirurgia ortopédica, com cursos até no exterior. Trabalhei 20 anos com o meio ambiente na FBCN, que é a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza no Rio, o Ecotropic, em parceria com o saudoso Denis Perrier, e a APFIA, que foi uma entidade que começou a levar a ecologia para o homem do campo, e isso eu fundei essa entidade com 17 anos apenas, e desenvolvemos trabalhos em Sergipe e no interior do estado do Rio. Como produtor rural, tenho uma especialização em apicultura em Santa Catarina, fui diretor de meio ambiente da Confederação Brasileira de Apicultura durante alguns anos, fui presidente da primeira associação de criadores de caracóis, isso mesmo, no Rio de Janeiro, da América Latina, me dediquei também à criação de coelhos e à industrialização caseira de suínos, tá, na pequena propriedade. E gosto muito de fotografia e sou especializado em fotografia de natureza, especialmente foto de insetos, tá? Que é a minha grande paixão. Durante esse encontro, como eu já narrei, os microfones vão permanecer fechados e as perguntas podem ser encaminhadas a posteriori no meu WhatsApp. Eu vou responder a todo mundo com a maior paciência e a maior seriedade. Sou obrigada a relatar, né, essa mensagem aí, porque hoje em dia tudo é processo. E como esse bate-papo vai ser gravado e provavelmente vai circular aí pela internet, eu gostaria só de avisar as pessoas que quem não tiver interessado em participar, não autorizar, né, o uso do direito de imagem e tudo, infelizmente não vai poder participar na sala, tá certo? Bom, começando propriamente.
O tema de hoje, desse bate-papo, serão as desarmonias que levam às doenças e o reequilíbrio energético do paciente através da prática da acupuntura. Quando a gente fala em equilíbrio energético, né, primeiramente é importante dizer que isso é uma coisa muito difícil de se encontrar no ser humano. Tá? E quando alguém fala em equilíbrio energético, a primeira imagem que me vem na cabeça é a de um monge budista que passa lá um dia em meditação, em oração, com aquela alimentação mínima necessária para a manutenção da sua biologia. É aquela pessoa que não paga boleto e é aquela pessoa que não é casada. Esse talvez consiga chegar aí num certo grau de equilíbrio energético, pelo menos durante algum tempo. Mas qual é o motivo, na verdade, de tanto desequilíbrio para o ser humano? Na natureza, no céu, nós temos 6 energias: o vento, o calor, o fogo, a umidade, a sequidão e o frio. E na Terra nós temos os 5 elementos: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E no meio disso tudo, nós temos aí o homem, com todos os seus meridianos expostos, principais, secundários, centrais, os grandes meridianos, sofrendo, sendo bombardeado por essa quantidade seleta de energia que vem do alto e vem de baixo. Então, é muito difícil uma pessoa não se desequilibrar. E se nós pudermos agrupar as causas dessas desarmonias, nós podemos agrupá-las em externas, internas e diversas. Entre as externas, primeiramente, nós temos os agentes microbianos patológicos, são os vírus, bactérias, fungos, riquetes, e Deus sabe mais lá o que. As ambientais, temos o vento, o frio, o calor do verão, que é aquele calor mais quente. Nós temos a umidade, a secura e o calor moderado. Dentre as causas de desarmonias internas, nós podemos citar as emoções. E talvez as emoções, os sentimentos, sejam a principal causa hoje de desequilíbrio no ser humano moderno, com essa nossa vida contemporânea tão atribulada, né? Sofrendo bombardeamento de informações de todos os lados. Por exemplo, o fígado, ele é responsável pelo vigor. Mas se você vai e toma limonada gelada, que é ótimo para o fígado, mas 20, 30 vezes por dia, né, você acaba tendo um excesso de vigor, que se transforma em raiva. O coração é responsável pelo sentimento de alegria. Mas, como vocês já devem estar imaginando, alegria em excesso também faz mal, porque vira euforia. E quando a pessoa está eufórica, faz muita bobagem. O baço pâncreas é responsável pela contemplação, pelo sentimento de contemplação, que em excesso vira preocupação. O pulmão, pelo sentimento de nostalgia. E quem vive pensando no passado acaba ficando triste. E o rim é responsável pelo sentimento do respeito, aquele que te leva a, por exemplo, não se aventurar numa corda bamba sobre um penhasco, tá? Porque você pode, evidentemente, morrer. Só que o excesso de respeito vira medo, e o medo não faz bem. Todos esses sentimentos são comuns ao ser humano, tá? O problema é que, em excesso e por tempo prolongado, qualquer um desses sentimentos se torna o chamado veneno para a alma. E entre as causas diversas, nós temos aí os problemas alimentares, né, com as dietas pobres, que podem causar desequilíbrio no baixo estômago. Nós temos o cansaço ou a exaustão, ou seja, uma pessoa que estuda demais, uma pessoa que trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Eu lembro muito dos plantões dos médicos e das enfermeiras, na verdade. Temos os agentes físicos e traumáticos, que podem levar à estagnação de sangue. Nós temos as causas iatrogênicas. As causas iatrogênicas, como vacina, medicamentos, tratamentos médicos mal aplicados ou errôneos.
nós temos as parasitoses, os envenenamentos, nós temos aí também a constituição do indivíduo. Tem indivíduo que tem uma constituição madeira, mas, de repente, ele está morando lá no deserto de Saara, onde é muito quente e úmido, então não tem muito relação com o seu biotipo, com a sua constituição. Então, isso também pode causar problemas. Vamos falar de um exemplo rápido, simples, de causas diversas. Aí, Odilon, sabores na alimentação. Uma causa diversa de desequilíbrio. Vamos entender um pouco isso. Aí nós temos um pentagrama composto aí com 5 elementos. Vamos começar falando do elemento madeira. Tá? Como a gente já comentou, a ingestão de alimentos ácidos, ele vai nutrir diretamente lá o elemento madeira. Mas quando ele está em excesso, através da regra de dominância, ele vai atacar o elemento terra, causando o endurecimento da carne e os lábios ficando enrugados e quebradiços. Se a ingestão em excesso for do alimento amargo, que a priori é benéfico para o elemento fogo, esse excesso vai desencadear o quê? Através da regra de dominância, um ataque do elemento metal. O elemento terra, que se beneficia com alimento doce. E quando a gente fala alimento doce, a gente não está falando de chocolate, não está falando de bala, nada disso. Mas de alimentos doces, como o inhame, né? Como a maioria dos tubérculos e raízes, o aipim, etc. Mas quando isso ocorre, né, em excesso, quem é que vai sofrer pela regra de dominância? O elemento água. O elemento metal se beneficia com sabor picante. Em excesso vai causar problema aonde? No elemento madeira, como cãibra nos tendões, enfraquecimento nas unhas, etc. E, finalmente, temos aí o sabor salgado, que beneficia o elemento água, mas que em excesso, vai atacar o elemento fogo, tá? Causando hipertensão, uma série de outros sinais. Bom, uma das coisas mais importantes é você fazer, no início do tratamento, um diagnóstico correto. E nós temos aí, dependendo da fonte, basicamente 4 etapas de diagnóstico dentro da medicina tradicional chinesa. A síntese dessas 4 etapas, um resumo dessas 4 etapas, permite, então, a compreensão exata, tá, do que está acontecendo com o indivíduo e a elaboração de um tratamento que seja específico para aquele caso dele, aquele caso de desequilíbrio. Tá? Então, interrogatório é uma das primeiras etapas aí do diagnóstico. Você busca sinais, né, subjetivos, ou seja, o que você está vendo, né, e o que o paciente relata, você vai anotando também, visando entender, né, essa perturbação, a causa dessa perturbação energética. A inspeção também é muito importante, da fisionomia, das formas do paciente. Inspeção também, a gente fala, áudio-olfativas, ou seja, o cheiro que o paciente exala, né? O cheiro que ele exala, a maneira com que ele fala, tudo isso nos dá informações dentro daqueles 5 elementos, tá, que vão nos ajudar a fazer o diagnóstico. Eu tenho aqui o tom de voz, o crepitar das articulações, o odor que o doente exala, certo? E a palpação, ou seja, são as mudanças no corpo que auxiliam também no diagnóstico. Essa palpação nós estamos incluindo aí o pulso, né? Os pontos de alarme e de assentamento são aqueles que você pressiona e estão diretamente relacionados com um problema em uma ou determinada víscera, né? Ou órgão, Zangfu. E falando um pouco do interrogatório, a primeira coisa que passa na cabeça é a tal da ficha de anamnese, que é aquela que você vai anotando o que você está encontrando, né? Então, uma coisa comum a quase todas essas fichas de anamnese, tá, infelizmente, é que elas são muito extensas e cansativas. Eu já encontrei fichas de anamnese com mais de 18 páginas. Gente, isso fica inviável, né?
a gente fazer uma anamnese tão extensa, durante uma consulta, isso vai levar 1 hora, às vezes, ou mais, que se a gente permitir que o paciente fale à vontade, isso pode levar até o quê? 1h30, 2 horas de conversa antes de iniciar o tal do tratamento. Bom, agora, o que pouca gente fala, preste atenção, que isso aí realmente a gente não encontra em todo canto, não. É da existência, desde 1624, de uma ficha de anamnese resumida. Isso mesmo. Virou até canção na época de tão popular. Era a canção das 10 perguntas. Se você botar isso aí no Google, você vai encontrar a história dessas 10 canções. E foi elaborada pelo médico oriental, agora me perdoem a pronúncia, Shang Jing-Ye. Se é, eu não sei, mas é o que está escrito. E nós temos aí, por exemplo, como primeira pergunta, paciente sente frio, sente calor, tem que perguntar sobre a transpiração. Terceira pergunta, sintomas na cabeça e no corpo. Quarta pergunta, perguntar sobre as excreções, urina, fezes, catarro, né? Perguntar sobre a dieta, que é muito importante. Sexta pergunta, sintomas na região do peito. Sétima pergunta, sobre a audição. Oitava, pergunta sobre as alterações urinárias. Nona, doenças crônicas. E, finalmente, a 10ª pergunta é perguntar sobre as causas das doenças em geral, para que a gente possa entender um pouco mais. Percebam, gente, essa ficha tem 10 perguntas, basicamente, e foi elaborada em 1624. Bom, eu gosto muito de fazer o meu próprio material. Então, em cima dessas 10 perguntas, eu fiz a minha ficha de anamnese, que, infelizmente, não é tão curta, né? Mas também não é tão longa. Todas essas minhas perguntas cabem em uma folha de papel ofício, tá? Então, nós temos aí a parte inicial, qual a sua queixa, quando começou, se já foi ao médico, se toma medicamento, sente dores e por aí vai. Perguntas sobre sono, qualidade de sono, sobre problemas urinários, circulatórios. A parte final está aí. Percebam ali que eu fui marcando dentro de cada pergunta, ao lado ali dentro das, como é que é o nome? Dos colchetes, aspas, enfim, eu fui marcando o Zhang-Fu correspondente a esses sinais e sintomas. Tá? E aqui embaixo, colorido também, ó, é um questionário a respeito dos sentimentos da pessoa. Tá? Então, quando você termina de preencher tudo, você já tem aqui embaixo, ó, na última linha, todos os Zhang-Fu. Então, fica mais fácil você marcar ali o que você encontrou e direcionar o diagnóstico. Segunda etapa do diagnóstico, a inspeção. Aí você vai dar aquela olhada geral na fisionomia do paciente, né? E lembrando que está escrito aí nos livros antigos, tá? Que tudo, isso aí eu acho que provavelmente é do Imperador Amarelo. Me permitam pesquisar depois, eu não me lembro a fonte exatamente, mas é um desses livros clássicos. Tudo que está no interior manifesta-se no exterior. E para conhecer o interior é necessário observar o exterior. O que isso quer dizer? Basicamente é isso aqui, ó. Vamos falar um exemplo rápido sobre como identificar o calor nos órgãos Zhang. Bom, esse aí é do 100, capítulo 32, esse eu tenho certeza. Então, no caso de doença do calor, no fígado, a bochecha esquerda fica vermelha primeiro. Olha lá, a bochecha esquerda. No caso de doença de calor no coração, quem é que fica na face, quem é que demonstra, quem é que fica alterado primeiro? Olha lá, o coração na testa. Doença do baço, né, de calor do baço, quem dá os sinais é o nariz. No caso de calor do pulmão, bochecha direita. E no caso de calor nos rins, quem fica vermelho é o queixo. Tá? Então, vejam que isso já está aí no Imperador Amarelo há pelo menos 2.500, 2.800 anos. Tá? Hoje em dia, você vai ao médico, ele não olha nem a sua fisionomia, verdade? Bom, esse conhecimento é usado até para a chamada acupuntura estética, tá? Através aí das alterações no rosto da paciente que vai fazer um trabalho estético, um tratamento de beleza, você pode dizer
qual é o órgão que está em desequilíbrio. Essas rugas aqui laterais aos olhos, fígado e vesícula biliar. No nariz nós temos o coração, temos o vaso pâncreas, embaixo do rim, dos olhos, perdão, especialmente essa bolsa, né, que fica embaixo dos olhos. Isso é uma deficiência de rim, e por aí vai, gente. Vocês podem ver como é fácil, quando você tem conhecimento, fazer um diagnóstico apenas olhando para o indivíduo. Bom, áudio olfativo, terceira etapa do diagnóstico. Você analisa a voz e o cheiro do paciente. Tá? Para isso, você vai naquela tabela dos 5 elementos, relacionando com todos os elementos lá, e vê expressão. O grito, uma pessoa que fala muito alto, elemento madeira alterado, a pessoa que ri demais, óleo ou fogo, pessoa que fala cantando, terra, pessoa que vive se lamentando, suspirando, papapá, metal, e a água. E nos odores, rançoso, está ligado à madeira, né? Uma pessoa que tem um cheiro meio desagradável, de gordura estragada. O odor queimado, ligado ao fogo, perfumado, à terra, da carne, ao metal e da água, é o odor pútrido. Por último, a quarta etapa tem a palpação. E aí entra a pulsologia, que é um tema básico desse bate-papo. Gente, o que eu estou fazendo não é dar aula não, tá? Eu tinha que falar, a sua aula foi ótima. Não, não é uma revisão de tudo que você já sabe, tá certo? Então, vamos lá. Para um terapeuta oriental, o que importa é o seu estado, né, enquanto pessoa. Eles não olham apenas a doença. Ele está com um problema no pulso. Não, ele quer saber por que essa dor no pulso, esse problema, está se manifestando. Então, o terapeuta oriental, ele olha tudo. Detalhes da sua saúde física, como ele vive, onde ele mora, né? Como ele se veste, o que gosta de comer, o que não gosta de comer, se gosta de locais frios, se gosta de lugares quentes, se faz exercício, se não faz, e por aí vai. É como se fosse um grande quebra-cabeça com centenas de partes, que você só consegue entender o todo quando você vai se afastando e olhando a uma certa distância. Você vai se afastando, e você consegue ver o todo. É mais ou menos o que acontece aí com esse quebra-cabeça de centenas de partes. Existem várias formas de chegar a um diagnóstico, existe, tá? Pela pulsologia, pela observação da face, pelo questionário, né? Eu gosto muito da pulsologia, porque é um método que, quando bem aplicado, pode proporcionar uma imagem real do estado do paciente. Por meio do pulso é possível determinar precocemente alterações energéticas antes que o órgão em si sofra alteração orgânica. Eu acho isso uma coisa fantástica. É realmente a tal da medicina preventiva. E a medicina ocidental contemporânea privilegia, ao invés do exame do paciente, a análise dos exames. Tá? Então, eu acho que a gente está perdendo muito com a tal da especialização, a gente está perdendo muito em não conversar, em não olhar, em não fazer a palpação do próprio paciente. Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo reclama. O diagnóstico, então, da medicina tradicional chinesa pela pulsologia tem 3 etapas. A primeira etapa é definir o paciente, se ele está yin ou se ele está yang. Isso, eu digo está, porque o paciente pode mudar. Na semana seguinte, dependendo do que você fizer ou dependendo do que ele passar, ele pode estar mais yang do que yin. Tá? A segunda etapa, você vai interpretar os 3 pulsos superficiais e os 3 pulsos profundos do lado esquerdo e do lado direito do paciente. E, finalmente, você vai pegar todas essas informações que você conseguiu nessas etapas anteriores e lançar isso no pentagrama de regulação energética. Tá? E, a partir daí, você vai usar algumas regras que vai permitir que você trace o tratamento do seu paciente. Aproveitei também esses meses agora estudando para fazer a minha ficha de regulação energética, assim como eu já tenho a ficha de anamnese.
que eu gosto de entender as coisas muito bem detalhadas para que a gente não cometa muito erro, já que a cabeça é falível, que a gente pode esquecer alguma coisa, né? Então, eu sempre faço uma coisa muito bem detalhada. Olha aí, essa aí é a minha ficha de regulação energética, de pulsologia. E por onde é que nós vamos começar a fazer a pulsologia? Tá? Primeiro passo, como eu já falei, ver se o paciente está yin ou se o paciente está yang. Como é que você faz isso? São 3 etapas. Vamos ver. Ó, essa parte aqui de cima da ficha. É isso que nós vamos fazer agora. A primeira etapa da pulsologia é definir se o paciente está yin ou yang. E como é que a gente faz isso? Deve-se começar segurando ambos os pulsos. Então, eu estou aqui de frente para vocês são os meus pacientes. Então, vocês vão me dar as 2 mãos, tá? Com a palma para cima, e olha só. Os dedos da mão direita do acupunturista, no caso eu, tocam os 3 locos do pulso esquerdo do paciente, no caso vocês. E a minha mão esquerda vão tocar os 3 locos do pulso direito do paciente. Aí você me pergunta, que raio de 3 locos são esses? São os pontos do meridiano do pulmão, P7, P8 e P9, que tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E, através da palpação superficial ou profunda, tá? Nós vamos verificar a energia de todos os órgãos de Zhang-Fu do nosso paciente. Lembrando que os órgãos yin são palpados na profundidade do pulso, enquanto que as vísceras yang são palpados na superficialidade do pulso. Olha só, olha o esqueminha aí. É isso aí que eu estou falando com tal de locos, de ponta do pulmão, os pontos que a gente vai ter que pesquisar, né? A situação do Zhang-Fu do nosso paciente. O paciente está yin ou está yang. Primeira fase do pulso. Nós vamos pegar os 2 pulsos, estamos ali com a mão nos 2 pulsos, vamos apertar um pouquinho para ver o pulso da profundidade, levantar um pouquinho para ver o pulso da superfície, e vamos ficar aí durante um instante até, na média, percebermos qual é o pulso mais forte. Tá? E, quando a gente definir, nós vamos trabalhar nas outras 2 etapas apenas com o pulso dominante. Digamos aí que nesse exemplo, o paciente esteja com o pulso esquerdo mais forte. Tá? Esquerdo é yin ou é yang? É yin. Então, nós vamos aqui, ó, nesse quadradinho, e marcar. Primeira etapa do diagnóstico, para ver se o paciente é yin ou yang. Você marca yin. Segunda etapa, nessa mão esquerda, tá, do paciente, você vai tomar o pulso na superfície e na profundidade, e vai dizer aonde que o pulso está mais forte. É superficial, que é yang, ou é profundo, que é yin? Digamos que aí esteja novamente yin. Então, você vai e marca lá, no quadradinho. A segunda etapa, o paciente também está yin. Vamos para a terceira etapa. Olha só, você vai pegar o pulso esquerdo, onde você já estava, e vai tirar o dedo do ponto P8, que é também chamado dedo de barreira, e que nesse exato momento ele não está servindo para nada. Então, você vai apenas palpar o P7 e o P9. Palpa os 2 na média e me diz qual dos 2 está mais forte. Perceba, o P9, essa é a posição anatômica chinesa, não é? Então, o P9 ele está mais próximo do céu. Portanto, o P9 é yang. E o P7 está mais próximo da Terra. Portanto, ele é yin. Vamos dizer que esse paciente aí, para fugir um pouquinho a regra, o pulso mais próximo do céu deu yang. Então, nós temos aqui 2 pulsos yin e 1 pulso yang. Cada uma dessas 3 etapas nos dá uma informação. Então, nós podemos ter aqui, ó, 3 resultados yang, paciente yang. 3 resultados yin, paciente yin. 2 yang e 1 yin, paciente yang. E 2 yin e 1 yang, paciente yin. Exatamente o que nós temos nesse exemplo que a gente está dando aí, que a gente está tratando no bate-papo. Bom, com isso, gente, a gente finaliza a primeira etapa da pulsologia, né? Aí nós vamos dizer, este paciente
está yin. Aí você me pergunta, mas a troco de que é que eu quero saber se o paciente está yin ou yang? Aí eu te respondo. É que o resultado dessa primeira etapa nos ajudará a escolher o vaso maravilhoso, que é um dos vasos mais importantes para a redistribuição de energia do paciente. Tá? Então, se o paciente estiver yin, que é o caso desse, você vai escolher para o tratamento um vaso maravilhoso que seja yang, não é isso? Se o paciente estiver yang, nós vamos escolher um vaso maravilhoso que for yin. Lembram disso? Pois bem. Então, regularizar o yin e o yang, reequilibrar isso, tá? É um dos principais objetivos do tratamento de acupuntura. Esses princípios não saíram da minha cabeça, estão no Suen, tá? Que é o Imperador Amarelo, onde diz o seguinte: para uma doença yang, trata-se o yin. Para uma doença yin, trata-se o yang. Aquece-se o que é frio, resfria-se o que é quente. Tá? Muito bem. Botei essa foto aí só para mostrar essa almofadinha que tem embaixo da mão do paciente. Pode parecer uma besteira, tá? Um excesso, mas não. Essa almofadinha permite que o pulso do paciente fique numa inclinação perfeita para você encaixar os seus dedos. Né? Então, ele está na sua frente, com o pulso um pouquinho levantado, e você vai com o dedo e tchau, encaixa direitinho ali nos pulsos. Então, o que isso ajuda? Ajuda a você a dar um melhor diagnóstico, e você vai sentir os pulsos com muito mais clareza. Tá? E como eu sou muito bonzinho, estou trazendo para vocês aí um exemplo de onde vocês podem comprar essa almofadinha. Isso é brincadeira, tá, gente? Isso aí é no AliExpress, são almofadinhas vendidas por R$ 39,70, e aqui está escrito aqui em cima, almofada para diagnóstico de medicina tradicional chinesa, tá? Eu gosto muito do AliExpress, como lá a China é a terra da acupuntura, eu compro muita coisa lá, porque eu acho que se você vai comprar coisas de qualidade de acupuntura, tem que procurar no seu berço, não é verdade? Bom, já vimos o paciente em yang. Vamos para ali, para a segunda etapa da pulsologia. Você tem que saber o quê? A estação do ano, no momento que você está fazendo a sua consulta, né? A sua prática. Para isso, você tem que ter aí um calendário. E esse calendário, pode ver aqui embaixo, verão, interestação, outono, inverno e primavera. É o calendário chinês, porque tem todas as 5 estações do ano, que isso só tem aonde? Na China. Tá? Então, é importante. Bom, e o que importa você saber a estação do ano? Por exemplo, nós estamos agora na interestação, certo? Se vocês olharem aqui, ó, se vocês voltarem, hoje é 13 de agosto. 13 de agosto está aqui, ó, em amarelo, sábado. Tá? Então, nós estamos na interestação. Na interestação, nós vamos, sabendo que nós estamos nesse período do ano, nós vamos encontrar 2 órgãos que podem estar mais fortes no momento que o normal. É o baço pâncreas e o estômago. Tá? Se for nós tivemos aí na primavera, né, que é a estação do fígado e da vesícula biliar, a mesma coisa. O fígado e a vesícula podem estar, no momento da pulsologia, com uma média um pouquinho acima do normal. Por quê? Porque é a estação predominante aí da primavera. A mesmo raciocínio para o verão, para a interestação, para o outono e para o inverno. Isso aí é importante saber, gente. Então, tem que ter na sua mesinha, na mesa de atendimento, esse calendário atualizado. Você acha na internet ou você mesmo pode fazer. É bastante simples. Bom, já vimos a estação do ano. Vamos para onde? Nós vamos para o relógio da maré energética. Além da estação do ano, como nós acabamos de ver, temos que conhecer também o horário da maré energética. Por exemplo, se você vai atender um paciente agora, um pouco depois das 2 horas, tá? O órgão que vai estar com mais energia é justamente o intestino delgado. Então, se nesse momento você estiver fazendo a pulsologia e encontrar o intestino delgado um pouco mais forte do que o normal, você pode considerar isso como uma coisa normal. Por quê?
que ele está na hora, na sua hora de energia, ele está mais forte neste momento. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o fígado às 2 horas. O fígado, o horário dele de preferência é às 2 da manhã, mas às 2 da tarde é quando ele vai estar mais fraco. Então, se você palpou ali, viu o intestino delgado um pouco mais forte e viu o fígado um pouco mais fraco, eu considero essas 2 leituras como normais, tá certo? Isso é importante você saber também, para não cometer erros na hora de fazer a sua pulsologia. E olha aí, AliExpress. Se você é como eu, que não guarda na cabeça todas essas informações, tá certo? Eu não tenho facilidade nenhuma em decorar. Eu vou comprar este relógio e vou botar lá, na frente da minha mesa, nas costas do meu paciente. Aqui, dependendo da hora que estiver, você já sabe exatamente o meridiano que vai estar com mais energia e o meridiano que vai estar com menos energia. AliExpress, R$ 132 com frete grátis. Tá? Outra dica importante. Segundo passo, gente. Após a identificação da polaridade dominante, ou seja, se o paciente está yin ou está yang, nós vamos voltar, desta vez, aos 2 pulsos novamente, objetivando identificar a característica de cada órgão e de cada víscera, individualmente. Tá certo? Aí é que a cobra começa a fumar. Essa etapa é um pouco mais demorada, tá? Realmente você tem que fazer isso com bastante tranquilidade, leva de 10, 15 minutos, você pode levar esse tempo tranquilo, você está dentro da média. É simples, só precisa ali, de prática. A força de pulsação acima da média, nós chamamos de excesso. Se a força de pulsação está abaixo da média, comparando com os outros, tá, gente? Isso a gente considera como insuficiência. Então, nós procuramos sentir cada pulso, o esquerdo, né, e o direito, na superfície e na profundidade. E aí vamos anotando as alterações que estiverem acima ou abaixo da média. Se estiverem na média, deixa quieto, é porque eles estão normais. E como é que você vai fazer isso? Olha aí, você vai usar esta parte da nossa ficha de regulação energética. Olha aí, bonitinho, colorida, desenhado. Aí, nesse momento, você vai olhar para mim e vai dizer, eu vou ter que decorar tudo isso? Aí eu respondo, não, você vai ter que entender. Quando você entender, você não vai precisar decorar. Perceba aqui embaixo, nós temos o quê? O pentagrama. Qual é o primeiro elemento que está aqui, marcado com uma setinha? É o elemento fogo. Então, o elemento fogo, gente, vai estar aqui, no pulso direito, é o P7. Esse eu costumo começar a minha psicologia por aí. Nele, na profundidade, você vai ter o pericárdio, vai ter o CS, e na superfície, ou seja, no pulso superficial, você vai encontrar o TA ou o triplo aquecedor. Tá? Fogo, P7 direito, CS e triplo aquecedor. Veja aqui que tem uma seta rodando no sentido horário. Qual é o próximo elemento depois do fogo? Elemento terra. Olha aí o terra aí. O terra, na profundidade, você avalia o baço pâncreas. E no pulso superficial, você avalia o estômago. Aonde? Em P8 do pulso direito do paciente. Quem é o próximo aqui na sequência, logo depois da terra? Isso, o metal. Então, P9 do pulso direito, na profundidade você avalia o pulmão e na superfície você avalia o intestino grosso. E agora, o que eu faço do outro lado? A mesma coisa. Nós paramos em metal, não foi? Então, no pulso esquerdo, você vai dar continuidade a partir do elemento água. P7 do lado esquerdo, na profundidade, rim. Na superfície, bexiga. Quem é o próximo? Madeira. Na profundidade, fígado. Na superfície, você avalia a vesícula biliar. E, finalmente, você volta para o fogo. Só que dessa vez, em P9 do lado esquerdo, você vai ver o coração na profundidade, porque é um órgão, e o ID, o intestino delgado, na superfície, porque é uma víscera. Perceberam? Não tem o que decorar, gente. É só lembrar do organograma aqui, do pentagrama, e saber que vai
caminhando no sentido horário. Primeira etapa nós já fizemos, foi aquela ficha de anamnese. Segunda etapa, nós já fizemos, que foi a pulsologia. Terceira etapa, confirmação através da palpação dos pontos. Que pontos? Pontos CHU da estação, pontos fonte, pontos LU, pontos de alarme, pontos extras. Então, se você encontrou na pulsologia um desequilíbrio no fígado, você vai lá no ponto CHU da estação ou no ponto fonte, naquele ponto que está ligado diretamente ao fígado e apalpa. Se ele estiver dolorido, você confirma a sua pulsologia. Então, você deve procurar fazer isso com todos os achados da pulsologia. Ponto MU, por exemplo, que são os pontos de alarme, os pontos que estão na parte dianteira do corpo, são os que eu gosto mais para fazer diagnóstico. Tá? Então, olha aqui, os pontos de alarme são pontos no tórax, que, quando doloridos, alertam para um problema na função yin ou yang do respectivo Zhang-Fu. Os pontos de alarme também possuem largo espectro de cura e são usados em doenças antigas e persistentes. Tratam o yin dos órgãos, ou seja, a forma. Então, percebam aqui ó, que cada pontozinho desse está relacionado com um Zhang-Fu. Palpou. Está dolorido? Confirma a sua pulsologia. Então, após a pulsologia e a confirmação pela palpação dos pontos, que nós acabamos de falar, nós vamos preencher o quê? O pentagrama energético, para então a gente calcular, né, como nós vamos fazer o reequilíbrio das energias. Então, olha aí, você vai usar este pentagrama aí de regulação energética que está na ficha, coloridinho, bonitinho. Então, vamos lá. Bom, para facilitar o entendimento, eu estou usando aqui um exemplo pessoal, tá? Olha aí. Hoje, 13 de agosto de 2022. Qual é a estação do ano? Nós já vimos, é a interestação. Eu decorei isso? Não, só fui olhar na ficha. Qual o horário? Aqui no meu relógio dá 2 horas e 50 minutos. Então, nós estamos entre as 14 e 16 horas. Isso significa que nós estamos no horário do intestino delgado. E essa informação aí eu estou dando. Eu fiz a minha pulsologia e descobri que eu estou mais yang do que yin. Então, tá aí. Esse yang fui eu que tomei agora. Então, aqui nós temos o pentagrama. Bom, eu fiz a minha pulsologia e vi aqui ó, que o meu coração está em excesso, o meu pericárdio está em deficiência, o baço pâncreas está em excesso, o estômago está em excesso e a vesícula biliar está em excesso. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que jogar isso dentro das regras de regulação para poder complementar aí o pentagrama. E nós temos algumas regras. Tem uma setinha na esquerda, está vendo aí, que ela vai de cima para baixo, é a ordem que você deve dar importância às regras, ou seja, deve começar sempre pesquisando pelas regras dos acoplados e ir baixando. Tá? Então, acoplado. Essa regra você vai ter que comparar órgão e seu acoplado. Os dois têm que estar com polaridade diferente. Você tonifica o ponto fonte de quem está deficiente e ceda o ponto low de quem está em excesso. Para isso, ó, gente, tem tabelinha. Tá? Não tem nada de misterioso. Tem aqui a tabelinha do ponto low, do ponto fonte, e aqui estão os órgãos relacionados. Bom, segunda regra. Regra mãe-filho. Tem que ter aquela famosa relação de geração. E ambos, mãe e filho, têm que estar na mesma polaridade, com a mesma energia. Órgão trata órgão, víscera trata víscera, e em caso de deficiência, você trata a mãe, você fortifica a mãe. Em caso de excesso, você ceda o filho. Cedendo o filho, a mãe também vai se beneficiar. Terceira regra, avô-neto. Tem relação de dominância. Avô e neto devem estar com polaridades distintas. Órgão trata órgão, víscera trata víscera, e você deve, para fazer a regulagem, sempre agir no avô. Tonifica o avô para dispersar o neto. Dispersa o avô para tonificar o neto. Essas regras, gente, infelizmente, vocês vão ter que saber. Tá? Se não quiserem decorar, como eu, usem aí a tal da fichinha, sempre dentro da gaveta. Tá?
A quarta regra é chamada esposo-esposa. Os dois devem ter a mesma natureza, sangue com sangue, fu com fu, e os dois devem estar no mesmo nível do pulso, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro nível. Os dois devem estar em excesso ou os dois devem estar em deficiência. Nós vamos ver esse mapa à frente um pouquinho. E a quinta regra, nós temos a regra do meio-dia e da meia-noite. Essa regra é de uso muito restrito, vai depender do horário da maré energética e tudo, e eu confesso para vocês, eu nunca usei. Tá? Então, eu não vejo muita necessidade aí da gente saber essa regra, já que a maioria das anteriores já resolve tudo. Tá? Então, aí as 5 regras. Bom, então, vamos voltar aí para o pentagrama. Tem condição da gente usar a regra... Deixa eu pegar aqui, que eu não falei para vocês, a cabeça não está muito boa. Então, vamos pegar aqui um resuminho. Aqui, gente. Esse aqui é um resumo que eu tenho com tudo de mais importante, tá? Que a gente precisa consultar no dia a dia e na hora de fazer a pulsologia. Então, estamos aqui com as regras na minha frente. Qual é a primeira regra que a gente vai mexer? É a regra dos acoplados, tá? Tem alguém aí que se enquadre dentro das regras do acoplado, que é órgão e seu acoplado? Então, a gente tem que estar dentro do mesmo elemento. Bom, aqui nós temos, ó, baço, pâncreas e estômago. Os dois em excesso. Posso usar a regra do acoplado aí? Não posso. Por quê? Porque tem que ter polaridades diferentes. Não tem mais oportunidade aí de usar acoplado. Vamos passar para mãe e filho. Tem mãe e filho aí? Só um segundinho para vocês pensarem. Não precisa responder não, porque eu não estou ouvindo, mas vamos acompanhar juntos. Tem regra mãe e filho aí? Tem. Entre quem? Coração e baço pâncreas. Olha aí. Os dois estão com a mesma polaridade e são órgão com órgão. Então, o que a gente vai fazer quando os dois estão em excesso? Dispersar o fílico. No caso, é o baço pâncreas. Muito bem. E como a gente vai dispersar o baço pâncreas? Olha só, tu vai para essa tabelinha aí, tá certo? Olha aqui na interestação, aqui em cima, que é a época do ano que nós estamos, a estação do ano que nós estamos. Você vai na coluna de sedar. Sedar o quê? O baço pâncreas, olha aqui, à esquerda. Então, você traça uma outra linha. Onde os dois se encontrarem na interseção, este é o ponto que nós vamos usar para sedar o baço pâncreas. Portanto, nós vamos sedar o baço pâncreas 5, ok? Alguma outra aí com relação mãe e filho? Não. Qual é a próxima aí que a gente vai ver? Avô-neto? Avô-neto aqui pode ser? Não, porque avô-neto tem o quê? Polaridades distintas. Então, só tem mais uma aí que a gente pode usar, que é a esposo-esposa. Nós temos aí víscera com víscera, tá certo? Polaridades iguais e níveis iguais. Aí você me pergunta, nível igual? Olha aqui, gente, nível de pulso. O estômago e a vesícula biliar estão no mesmo nível do pulso P8. Então, o que acontece? Fazendo isso, eles se enquadram dentro da regra, tá? E como é que você vai sedar a vesícula biliar, né, desse paciente? Olha lá, vamos de novo, vamos para a tabelinha. Interestação, tonificar ou sedar? Sedar. Qual é o órgão? Vesícula biliar. Então, você traça uma linha aqui na coluna sedar da interestação, cruza com a linha da vesícula biliar da esquerda e encontra o número 44. Então, nós vamos sedar através do ponto vesícula biliar 44. Olha aí. O que mais que a gente tem aí de regra? Mais alguma? Eu acho que não. Não temos não. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse último ponto aqui em cima, ó, do CS, do pericárdio. Já que ele não se enquadra em nenhuma regra, nós vamos tonificá-lo, já que ele está em deficiência, isoladamente. Como é que a gente tonifica um elemento desse isoladamente? Do mesmo jeito, gente. A gente vai para a tabelinha. Vamos aqui escolher a estação, que é a interestação. Ao invés de sedar, nós vamos tonificar. Então, a gente traça uma reta aqui na coluna de tonificar e cruza com
com a reta que vem lá da circulação de sexualidade. E vamos encontrar na interseção o número 8. Então, nós vamos tonificar o pericárdio com o pericárdio 8, tá? Ou CS8. São muitos sinônimos. Tá? Então, olha aí, resumidamente, nós vamos tonificar o C8 e sedar baço pâncreas 5 e vesícula biliar 44. Tá? Eu vou dar uma abertura aqui no microfone e eu gostaria que vocês me dissessem, até agora, está todo mundo acompanhando? Alô? Alguém? Tranquilo. Uma explicação dessa não tem como, né, Maurício? Perfeito. Legal. Então como a revisão, está todo mundo atento e vê que não é... Estou entendendo, apesar de ser aluna nova. Então, minha amiga, é praticar, viu? Vamos lá desligar o microfone novamente e vamos voltar para a apresentação. Bom, curiosidade, tá? Eu não podia deixar de falar, já que a gente está falando aí de regulação. O triplo aquecedor, ele não entra nesse processo de reequilíbrio de energia. Ele não segue as mesmas regras que todos os outros Zhang-Fu, tá? Então, para regular o triplo aquecedor, quando você quer regular o triplo aquecedor superior, tá? Responsável pelas funções cardiorrespiratórias, você usa o VC17. Quando quer regular o triplo aquecedor médio, responsável pelas funções digestivas, VC12. E o TA inferior, você usa o VC7. Tá? Se você, como eu, tem dificuldade em guardar as informações, olha aí, o VC5 regula todos os TAs ao mesmo tempo. Tá? Esse aí eu já guardei, tá? Os outros ainda não. Mas vamos seguir aqui. Então, nós temos aqui mais ou menos a localização do superior, do médio e do inferior. Tá? E vamos fazer o quê? Olha só, quanta coisa a gente já viu. Nós já vimos se o paciente é yin ou yang. Nós já vimos em que hora está a nossa consulta, em qual estação do ano. Nós já fizemos a pulsologia e já jogamos as informações no pentagrama e já estamos já com os pontos que precisam ser sedados ou tonificados. Olha que maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a escrever o tratamento. Para começar a prescrever o tratamento, nós temos que lançar a mão do vaso maravilhoso. Vocês lembram? Eu estou yin ou estou yang? Eu botei ali no início. Estou yang. Então, vamos nós. Queixa principal. O que mais incomoda o paciente? A literatura diz que a gente deve começar a tratar pelo que está incomodando há mais tempo. Então, você, na hora aí da anamnese, procura descobrir aí o que está incomodando mais aquele paciente e aquilo que está incomodando já há mais tempo. Então, isso irá determinar a escolha do vaso maravilhoso. É um nome bonito, né? Vaso maravilhoso. Eu gosto muito desse vaso. Então, vamos lá. Voltar para o exemplo pessoal. Eu estou yang. Particularidades. Tive Covid mês passado. E ainda estou com pigarro na garganta e dificuldade respiratória à noite. Yang, dificuldade respiratória, pigarro. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Olha aí, essa relação dos vasos maravilhosos com os principais sintomas que eles tratam e com o seu ponto de abertura e com o seu respectivo ponto de fechamento. Deixa eu voltar aqui, eu vou abrir o microfone e vou perguntar para vocês. Qual vaso maravilhoso vocês escolheriam para mim? Alô? Pode falar, gente, a hora é essa. O microfone está aberto. Ninguém se arrisca? Para você, Maurício, qual? Para mim, eu escolheria... Estou com problema respiratório, estou com pigarro. Qual vaso maravilhoso você escolheria para utilizar aí no meu tratamento? O Rei Mai? Remai, deixa eu ver aqui. Exatamente. Por quê? Sintomas de problemas respiratórios. O ponto de abertura é o P7 e o ponto de fechamento é o
R6. Tá? Então, eu já sei como eu vou começar. Olha lá, vai na fichinha, ponto de abertura, P7, ponto de fechamento, R3. Então, nós já escolhemos o vaso maravilhoso, já estamos aí com meio caminho andado. Tá? E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos para a coluna da tonificação. Vocês estão lembrados que tonificação aqui, nós temos que tonificar o pericárdio 8, não é isso? Então, vamos cá, ó, botar o pericárdio 8 no espaço relativo aqui à tonificação. Próximo passo. Vamos lançar os pontos aqui, ó, da sedação. Olha lá, baço pâncreas e vesícula biliar. Os dois têm que ser sedados. Então, nós colocamos aqui, ó, sedação, baço pâncreas 5, vesícula biliar 44. Qual o próximo passo? Pontos sintomáticos. Então, nós vamos escolher os pontos sintomáticos, aqueles que têm relação direta com a queixa do paciente. Então, olha aqui, ó. E agora? São tantos pontos. Quais escolher? Gente, é só lembrar que em acupuntura, assim como na vida, menos é mais. Não adianta você encher a ficha de pontos sintomáticos, tá? Por quê? Porque a energia do paciente é uma só, tá? Você tem que pegar aquela que às vezes é pouca energia que o paciente tem e direcionar para onde tem que ir, né? Então não adianta você usar muito ponto, porque não vai fazer efeito. Então escolha poucos pontos e direcione o seu uso corretamente. Pontos mestres. Pontos mestres são pontos excelentes, são pontos que têm uma grande ação sobre a regulação do indivíduo. E olha só quanto ponto mestre existe. Ponto mestre da alegria, C3, das articulações, baço pâncreas 5, mestre da boca, IG4, da cervical, VG14. E olha só, tem das emoções, tem da escápula, estômago, inflamações, ginecológico, tem ponto mestre de tudo. Você vai guardar isso na cabeça? Eu não. Eu fiz essa tabelinha e guardei aqui dentro da gaveta na minha mesa. Tá? Enquanto o paciente estiver lá na maca, meio vai, não vai, dormindo, ou com as ventosas nas costas, eu estou aqui estudando. Tá? Eu, para mim, escolheria aí, ó, o mestre da energia, tá? Porque a Covid tira um pouco da energia da gente, e entraria com o mestre da garganta também, por conta desse cigarro. Tá? Ponto Xi. Nós vimos isso aí há pouco tempo, né? Ponto Xi é um ponto de acúmulo de energia. É muito utilizado como coadjuvante no tratamento dos meridianos que estão aí com alguma estagnação, causando dor. Esse aí eu não vou escolher, porque eu acho que ele tem uma relação mais direta justamente para tratamento de dor, certo? Mas são pontos que têm que ser conhecidos, porque eles são excepcionais para tratamento de estagnação de energia nos meridianos, tá bom? Pontos RUI, tá? Nos clássicos, recomendo ele para tratamento de dor, tá? São pontos chamados de reunião, influência ou acúmulo. Tá? Esses pontos, eles levam energia da superfície para a profundidade, ou seja, normalmente o caminho da energia desses pontos é o seguinte: o organismo vai produzindo energia, essa energia sobe, são acumulados nos pontos RUI. Quando você precisa direcionar uma energia dessa, de repente, aí para um determinado Zangfu, tá? Você aciona ele e essa energia vai direto. E, de acordo aí com o Nanjing, dificuldade 45, são 8 pontos RUI. Então, olha aqui, embora esteja meio estranha aqui a imagem, dá para perceber. Tem ponto RUI para tratar órgãos, para tratar vísceras, para tratar o qi, o sangue, os ossos, os vasos sanguíneos, os tendões musculares, a medula e a imunidade. No caso aí, eu taquei para mim o VB39, que é medula e imunidade. Esses pontos são muito importantes. Escolhi o V17 também para me dar energia. Tá? E se esses pontos forem associados com o ponto que nós acabamos de ver, os pontos Xi, o seu efeito ainda é exacerbado. Tá? Temos pontos utilizados aí para tratar as emoções. Tá? E a gente sabe que quando nós temos deficiência de sangue, o Shen é prejudicado. E começa a aparecer sintomas neurológicos, emocionais, mentais, problemas de memória, concentração, insônia, sonhos abundantes e por aí vai, certo? Então, esses são os principais sintomas. E o meridiano do coração, você pode escolher um ponto para sentar o espírito de todos os órgãos.
O C7 é o ponto mais utilizado, porque ele é um ponto fonte na Terra, que é o mais importante para centrar o indivíduo. Tá? Outro ponto também muito bom, no caso não é um ponto, é uma associação de pontos, para tratar aquela pessoa que está muito agitada, que está muito ansiosa, é o VG20, junto com os 4 cavaleiros, que Deus sabe como é que se pronuncia isso. Xin, Shen, Song. E esse ponto é fantástico. Não sei se vocês já tiveram condição de usar isso aí. Eu usei numa paciente uma vez com problema de ansiedade e fiz a eletroestimulação nesses pontinhos aí dos 4 cavaleiros. A cliente dormiu durante o tratamento. Tá? É fantástico, realmente. Nós temos aí os pontos dorsais também para tratar o psiquismo. Tá? No caso, esses são os pontos do canal da bexiga mais externos. Tá? Eles ficam mais ou menos a 3 tissum da linha central da coluna. Então, com o B42 você trata a tristeza, B44 a ansiedade, o B47 a irritação, o B49 preocupação e o B52 o medo. Tá? Eu escolhi para mim preocupação, porque eu estava com medo de morrer de Covid. Tá? Brincadeira. Mas a gente está falando aqui e eu tive que escolher um ponto. Então tá aí, gente, tratamento completo. Tem o vaso maravilhoso de abertura, os pontos de tonificação, de sedação, os pontos sintomáticos, os pontos de fechamento, e é nesta hora aqui, nesse exato momento dos pontos sintomáticos, que você também pode usar a auriculoterapia. Tá? Tão útil, tão importante. Pode usar também a técnica da tartaruga sagrada, se você tiver conhecimento. Você pode usar o sistema Baku dos 8 quadrantes. Você pode usar a craniopuntura, seja ela de Yamamoto, tá? Como do Jiao Sanfa, que é a japonesa e a chinesa, respectivamente. Tá? É muito interessante. E, com isso, você completa o seu tratamento. Tá? Bom, você fez tudo isso em 5, 10 minutos aqui sentado, enquanto o paciente está na maca, tá, gente? Por que isso? Toda consulta, todo tratamento deve ser presidido pela pulsologia. Porque muda, não adianta você fazer uma pulsologia hoje, semana que vem, está querendo tratar os mesmos pontos que você encontrou semana passada. Isso é uma coisa que muda durante o dia, muda até depois do tratamento. Tá? Então, a gente tem que ter prática nisso, porque a pulsologia tem que ser praticada em todo atendimento. Mas o quê? Você sabe que tem uma ordem de colocação de agulhas, não é isso? Então, aqui já está na ordem. Para colocar, primeira abertura, depois você coloca a agulha para tonificar, terceira escolha para sedar, depois vem os pontos sintomáticos e, por último, ponto de fechamento. Essa é a ordem de colocação das agulhas. E a ordem de retirada? Está aqui, ó. Primeiro você tira a de tonificação, depois a de sedação, terceiro, os pontos sintomáticos, quarta, você tira a agulha lá do vaso maravilhoso de abertura e, por último, o de fechamento. Então, isso é importante. Mais alguma informação? Está aqui, ó. As agulhas que você usa para tonificar não podem deixar mais do que 15 minutos no organismo, senão ele não faz o papel de tonificar, ele vai sedar mais ainda. E o de sedação? Você deve retirar entre 20 a 30 minutos. Tá? Então, eu acho que já está tudo mastigadinho aí. Animal, mesma coisa, gente. Só que a gente não vai usar o pulso radial, nós vamos usar o pulso femoral. Tá? Cachorro e gato é diferente. Cavalo também você pode usar no pescoço, pode usar na perna, enfim. E muda um pouquinho a questão dos pontos. Mas a essência da coisa é a mesma. A ficha para animal, exatamente a mesma que nós usamos para o humano. Tá? Existem opiniões divergentes em relação à questão da estimulação das agulhas aplicadas. Algumas correntes dizem que não é necessário estimular todas as agulhas durante o tratamento. Eu, particularmente, sigo a corrente que a agulha aplicada tem que ser estimulada. Todas as agulhas, independente de quais etapas elas sejam, seja vaso maravilhoso, sedação, etc., papapá, pontos sintomáticos, eu estimulo todas. Tá? Nos pontos de tonificação e sedação, além do tempo de permanência que vocês viram, é diferente, né? A tonificação fica menos tempo do que a sedação, a inclinação da ponta da agulha é importante. Então, quando você quer tonificar um meridiano, você enfia a agulha,
né, inclinada no sentido do meridiano, da energia do meridiano. Quando você quer dispersar, você enfia a ponta da agulha no sentido contrário ao fluxo do meridiano. Lembra sempre, ó, posição anatômica chinesa. Meridianos Yin são todos que vêm de cima para baixo, tá? Cima para baixo, até os pés. E os Yin começam lá dos pés e sobem. Tá? Então, sabendo isso na cabeça, é muito fácil também você saber se vai tonificar ou dispersar. É muito fácil você saber o fluxo do respectivo meridiano. Essa informação aí é muito interessante. Tá? No P7 do pulso direito, é o pulso para a gente ver se a mulher está grávida. Né? Então, você pode não só determinar se ela está ou não esperando a criança, como pode também, com um pouquinho de paciência e treino, descobrir se é menino ou menina. Menina, você põe lá o dedinho no P7, é como um colar de pérolas lisinho, que fica passando, né, o sangue fica passando ali por baixo do seu dedo, dando a impressão desse colar de pérola, liso. Se por acaso, nesse colar de pérola, você sentir uma discreta aspereza, é menino. Tá? Então, com esta informação, você já pode o quê? Você já pode ir para a festa infantil e começar a tomar o pulso das mamães e dizer se está esperando menina ou menino. Ou então vai para a porta do shopping, monta lá uma tendinha, tá? Como é que é o nome disso? De cigana para ler a sorte. Tá? Vamos fazer sucesso e ainda ganhar o troco. Gente, tudo isso que eu falei só pode ser adquirido com prática. Então, eu fiz aqui uma folhinha, ó, vocês devem procurar desenvolver em casa para praticar. Pega o pulso do marido, da esposa, do cachorro, do filho, do vizinho, da vizinha, do primo, da prima, todo mundo, e começa a fazer pulsologia. É só assim que você vai aprender. E aqui também, ó, estão os pentagramas para você ir anotando tudo o que você vai encontrar no pulso. E depois, começa a usar a tal das regras, tá? A regra mãe-filho, regra acoplado, avô-neta, etc. Gente, eu estou começando a elaborar um curso sobre regulação energética, um curso, evidentemente, mais profundo, tá certo? E eu gostaria de dizer que as pessoas interessadas em participar do curso de regulação energética veterinária ou humana, basta aí mandar uma mensagem para o WhatsApp, dizer, estou interessado em participar do curso de regulação energética, tá? A gente vai anotando, quando a sala tiver um número determinado de pessoas, eu aviso todo mundo e a gente começa a se organizar, tá bom? Só avisar também que nós estamos organizando, talvez para esse mês ainda, um curso de auriculoterapia canina. É um tema muito difícil de encontrar informações, porque eu acho que só tem um grande especialista no mundo, que é um alemão, que escreveu um livro, tá? E é uma prática que, pelo menos em veterinária, pode ser muito útil aí para atendimento do acupunturista, tá? Então, esse curso versa em cima de muita pesquisa, muito estudo, tá? E muito trabalho gráfico. As imagens, as fotografias são minhas, eu tirei fotos aqui do meu cachorro, fiz a transposição dos pontos, quer dizer, todo um material com muita nitidez, muita clareza, diferente do resto que a gente vê na internet aí. Os livros que tratam do assunto, vem um cachorro com a orelha peluda, você não consegue saber o que está embaixo, então fica muito abstrato você querer aprender, no caso, com fotos que também não estão muito fidedignas. Tem interesse em participar da acupuntura prática, da acupuntura veterinária, é só mandar um WhatsApp e eu escrevo você, tá bom? Eu acho que, a priori, gente, é só isso que eu tinha que falar. Vou abrir aqui o microfone para o encerramento. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado dessa revisão, tá? E a gente vai se encontrando aí nos próximos bate-papos, tá? Que vão contar também com a participação das pessoas aí com um trabalho interessante, que queiram divulgar, e a gente vai trocando ideia, vai aprendendo junto, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa aí, antes da gente encerrar?
Franciane Soares, adorei. Muito obrigado, Franciane. Foi feito com muito carinho. Parabéns, eu quero participar dos cursos. Ah, Leitor, tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. E, bom, você aí, mais 17 pessoas perderam um sábado aí para me ouvir falar, viu? Eu fico muito honrado. Aula. Maurício, Oi. Maria Alice, estou aqui para te dar uma força. Muito bacana, viu? Gostei muito. Bacana. Só que, para mim, eu não estou na área aí, não. Mas é bem interessante, né? Achei super legal. É muito interessante, sim. Parabéns. Você poder resolver os problemas do paciente mexendo só com as energias é uma coisa fantástica. É mesmo, hein? Fantástico. Muito obrigado, então. Deus abençoe a todos. Maurício, eu sou, né? Porque eu sou sua fã. Desde o começo do nosso curso, eu sou sua fã. Mas, sinceramente, coisas que eu vi anteriormente, eu entendi muito mais agora. De verdade, você é o cara. Você é muito bom mesmo. Não é difícil, precisa ter uma... Eu sou suspeita em falar, porque eu sou sua fã desde o começo, né? Você é suspeito, viu? Não é difícil, gente. Precisa ter uma didática para a gente aprender, senão fica muito difícil. E mas praticar. Também precisa ter uma didática muito boa que você tem para ensinar com toda a paciência. Não tem quem não consiga aprender, Maurício. Quando eu faço uma aula dessa, eu faço para mim, tá? Porque eu tenho dificuldade de entender certas coisas. Então, eu tenho que fazer a coisa bem mastigada, como se fosse para eu aprender, tá? E isso tem ajudado muito aí em preparar esses bate-papos. Francisco. Amigo querido, que coisa mais linda essa aula, meu Deus. Que bom. Maravilhosa. Já quero o curso de regulação energética, já quero, viu? Vai ser um prazer. Eu queria convidar vocês aí, quem tiver câmera, sair do anonimato, para a gente tirar uma foto. Vamos fazer isso? Vamos. Bom final de semana. Maria Alice, muito bem. Gente, primeira vez que a gente vê online, né? Para isso, está aquela coisinha rápida lá em casa. É verdade. Tudo bom? Maria Edivânia, Kátia. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem como aumentar um pouquinho. Você tem que centralizar a sua posição na câmera. Senão você vai sair da verdade. Gente, cadê aquele sorriso de sábado à tarde? Prontinho. Eita, a Francine está de máscara aí. Tudo bom, Francine? Não deu para ver o sorriso, não, mas eu acho que está de baixo, né? Gente, então se inscrevam nos grupos, tá? E vamos trocando mensagens, e quando tiver uma próxima live, a gente avisa com antecedência, tá? E o tema, se vocês quiserem sugerir algum específico também, mandem para a gente, que a gente vai fazer uma aula bem bacana, bem didática, para todo mundo aí, pelo menos, se beneficiar, tá bom? E quem tiver interesse no curso de regulação energética, que evidentemente vai ter mais informações do que tudo isso que a gente mostrou hoje, e com muito mais tranquilidade, com aquele passo a passo, tá? Se inscreva, que a gente vai preparar um curso muito legal, tá bom? Um bom sábado para vocês, muito obrigado pela presença. Valeu, Maurício, Deus abençoe, parabéns pela atitude, né? Muito bom Tchau, rever algumas pessoas aqui, né? Ver alguns ex-alunos, alguns amigos que a acupuntura me deu, e você é um amigo que eu quero muito perto, viu? Eu gosto muito de você também. Para quem não conhece, o professor Odilon é um professor famoso lá no Ceará e que tem um coração enorme. Ele nunca se negou a responder uma dúvida, seja dia de semana, seja fim de semana, manhã, tarde, noite. O Odilon é o cara. Tá? Alguém tiver a oportunidade de fazer curso com ele no Ceará, ou até viajar, como fez aí a Ionelli, para fazer curso, vá, porque vale a pena. Tá? Ele já tem muita estrada. Professor, muito orgulho. Parabéns. Muito orgulhoso de você, viu, meu amigo? Muito orgulho. Bom fim de semana, viu? Para nós. Vamos todos.